Na China, se você tem medo de altura, até mesmo uma caminhada no primeiro andar parecerá um esporte radical, porque eles constroem para desafiar a lógica. Não são apenas prédios, são monumentos à vertigem e ao impossível, aparentemente projetados por civilizações de outro mundo. Hoje você verá 14 estruturas que lhe causarão arrepios. Fique até a número 1, porque é tão assustadora que até mesmo os engenheiros locais evitam olhar diretamente para ela. Vamos começar. A ponte que caminha sobre nuvens. Imagine-se a 300 metros acima do solo. Não há chão firme sob seus pés, apenas uma placa de vidro com alguns centímetros de espessura. Você olha para baixo e vê o vazio, pequenas árvores, um rio que parece um fio de prata. Se seus joelhos não tremerem nesse momento, você provavelmente não é humano. É isso que acontece diariamente na ponte de vidro de Zhangjiajie, uma estrutura que não apenas conecta dois penhascos, mas também conecta o medo com o deslumbramento. Quando os engenheiros propuseram essa ideia, muitos pensaram que era uma piada de mau gosto. Uma ponte transparente suspensa entre montanhas que sofreram séculos de erosão. Mas a China não leva desaforo para casa quando se trata de infraestrutura. Eles a construíram. E não só isso, fizeram isso com painéis de vidro temperado 40 vezes mais resistentes que o vidro comum. Você pode pular, pode correr, pode até se jogar no chão se o pânico tomar conta, e nada acontecerá. A ponte aguenta. Mas o mais impressionante não é a sua resistência, e sim a experiência. Caminhar sobre ela é como flutuar. O vento sopra, a estrutura balança suavemente e seu cérebro mal consegue acreditar no que seus olhos estão vendo. Durante os primeiros meses, algumas pessoas precisavam ser puxadas pelos amigos porque simplesmente não conseguiam dar um passo. Hoje, é um dos lugares mais visitados do país. As pessoas pagam para sentir essa emoção, para ver com os próprios olhos que o corpo humano não foi projetado para andar no ar, e ainda assim consegue. A rodovia que abraça montanhas impossíveis. Se a ponte Zhangjiajie te dá a sensação de estar flutuando, a rodovia G55 nas montanhas Taihang te dá a sensação de estar caindo em câmera lenta. Não é uma estrada qualquer. É uma estrada que faz os engenheiros olharem e se perguntarem como diabos conseguiram esculpir as curvas sem cair no abismo durante a construção. Para entendê-la, você precisa visualizar montanhas tão verticais que parecem muralhas erguidas por gigantes. Agora imagine que você decide perfurá-las, passar por dentro, contorná-las por fora, abraçá-las como uma serpente que não solta sua presa. Essa é a G55. Túneis que se estendem por quilômetros, esculpidos em rocha sólida, curvas fechadas onde um erro de cálculo te faz despencar do precipício, e vistas que não deveriam estar ao alcance de um para-brisa. Os moradores locais a chamam de Estrada do Dragão, e com razão. Vista do alto, parece um réptil de asfalto enrolado na pedra. Mas o que poucos sabem é que cada metro dessa estrada custou debates, suor e, em alguns casos, vidas. Abrir caminho através de montanhas não é o mesmo que nivelar o terreno. Aqui não há terreno plano, apenas puro desafio. E o resultado é uma rota que qualquer entusiasta da direção sonharia em explorar, contanto que não olhe para baixo. A Cidade Fantasma, que nasceu para ser gigante. Algumas cidades morrem porque as pessoas vão embora. Depois, há cidades como Kangbashi que nasceram gigantescas, mas permaneceram vazias. Esta não é uma cidade abandonada do Velho Oeste. É uma metrópole futurista em Ordus, planejada para abrigar 1 milhão de pessoas. O problema é que quando os guindastes foram embora e os arquitetos fizeram seus discursos finais, quase ninguém jamais morou lá. Caminhar por Kangbashi é uma experiência que beira o surreal. Avenidas de 8 faixas completamente desertas. Prédios de vanguarda com fachadas de vidro que refletem um sol que não aquece ninguém. Postes de luz que se acendem todas as noites para iluminar calçadas onde nenhuma alma caminha. É uma cidade fantasma, sim, mas não do tipo que assusta por ser escura, e sim do tipo que causa arrepios com sua perfeição vazia.
O que causa arrepios não é o que está lá, mas o que está faltando: pessoas. Construíram escolas sem alunos, hospitais sem pacientes, parques sem crianças. Durante anos, foi o exemplo perfeito da bolha imobiliária chinesa levada ao extremo. Mas eis a parte perturbadora: está lentamente despertando. Já existem alguns milhares de moradores, escritórios governamentais se mudaram para lá e lojas estão abrindo suas portas. Cangbashi está passando de cidade fantasma para realidade, provando que até os erros mais colossais podem ser corrigidos com o tempo. Embora caminhar por suas ruas ainda hoje faça você olhar 2 vezes antes de atravessar, por precaução, caso um carro apareça, ou pior, caso ninguém apareça. O aeroporto no mar que move montanhas. A China tem um problema sério. Tem gente de sobra, mas não espaço suficiente para construir aeroportos perto de suas cidades de crescimento mais rápido. A solução em qualquer outro país seria encontrar um terreno remoto e construir uma rodovia. Na China, a solução foi diferente. Foi explodir montanhas inteiras para aterrar o oceano e construir uma pista onde antes só havia água. O aeroporto internacional de Dalian-Jinzhouwan é exatamente isso, um aeroporto no mar. Mas não é uma plataforma flutuante, é terra recuperada do oceano usando dinamite e caminhões. Eles moveram milhões de toneladas de rocha, cortaram picos inteiros, os trituraram e os despejaram na água até criar uma superfície sólida capaz de suportar o peso das aeronaves mais pesadas do mundo. Observar um avião decolar dali é ao mesmo tempo poético e brutal. O avião sobrevoa o que antes era uma montanha, emerge do mar, e você fica pensando que, há poucos anos, aquele mesmo espaço era água salgada repleta de peixes. Hoje, é um dos projetos de infraestrutura mais impressionantes do país. E o melhor é que não é o único. A China vem recuperando terras do mar há décadas, construindo ilhas artificiais, expandindo o litoral e remodelando a geografia para atender às suas necessidades. Dalian é apenas um exemplo de até onde eles estão dispostos a ir quando ficam sem terra firme. O radiotelescópio Ouvindo o Universo. A 500 quilômetros de Guiyang, em uma depressão natural cercada por montanhas kársticas, existe um radiotelescópio gigante que não está voltado para cima por acaso. Ele está ouvindo. Chama-se FAST, o telescópio esférico de abertura de 500 metros, e é o maior e mais sensível radiotelescópio já construído pela humanidade. Seu tamanho é equivalente a 30 campos de futebol. Mas o que é realmente impressionante não é seu tamanho, mas o que ele capta. Para construir o FAST, mais de 9.000 pessoas que viviam no vale tiveram que ser realocadas. O silêncio de rádio é tão crucial que não pode haver interferência humana em um raio de 5 quilômetros. Assim, vilarejos inteiros foram deslocados, casas demolidas, estradas desviadas, tudo para que esse olho gigante pudesse ouvir o universo sem que um forno de micro-ondas a 100 km de distância interferisse em seu sinal. E o que o FAST está procurando é o que tira o sono de muitas pessoas. Não apenas pulsares e ondas gravitacionais, não apenas os ecos do Big Bang. Ela busca sinais de civilizações extraterrestres. Há anos, ela escuta, acumula dados e processa informações que viajaram bilhões de anos para chegar até nós. O mais assustador é que se alguém ligar, a FAST será a primeira a responder, e ninguém sabe o que acontecerá em seguida. O hotel mais profundo do planeta. A 1 hora de Xangai, em uma pedreira abandonada há décadas, existe um hotel que não foi construído para cima, mas para baixo. 18 andares subterrâneos, 2 subaquáticos e uma cachoeira artificial que despenca da superfície até o fundo do abismo. É o Intercontinental Shanghai Wonderland e provavelmente o hotel mais estranho que você pode imaginar. Quando os arquitetos viram o vazio deixado pela operação de mineração, em vez de preenchê-lo, decidiram aproveitá-lo. Construíram os quartos nas paredes da pedreira, de modo que ao olhar pela janela, você não vê a cidade,
mas sim paredes de rocha que se elevam em direção ao céu. Os andares inferiores ficam sob um lago artificial, então sua janela oferece vista para a água, os peixes nadando e a luz filtrada que entra por cima, como se você estivesse em um aquário de cabeça para baixo. A sensação de estar lá é difícil de explicar. É um mundo de cabeça para baixo. Enquanto outros edifícios buscam altura, este busca profundidade. Enquanto outros desejam vistas do horizonte, este lugar oferece vistas da terra. E quando você emerge e vê a pedreira de fora, percebe que eles não destruíram a paisagem. Eles a transformaram em algo que ninguém jamais imaginou. Construir para baixo não era uma opção até a China decidir que era. A ponte de vidro. Onde o chão desaparece. Antes de Zhangjiajie, antes que as pontes de vidro se tornassem quase um clichê na China, houve uma que deu início a tudo. O Grand Canyon de Xinyiuzhai foi a primeira, aquela que quebrou o molde, aquela que provou que as pessoas estavam dispostas a pagar para se sentirem como se estivessem caminhando no ar. Esta ponte não é a mais alta nem a mais longa, mas tem algo que as outras não têm. Os painéis de vidro são projetados para simular o estilhaçamento quando você pisa neles. Sim, você leu certo. Eles têm sensores e telas que geram o som de vidro quebrando e a imagem de rachaduras aparecendo sob seus pés no momento em que você pisa. É uma piada cruel dos engenheiros. Uma maneira de levar o medo ao limite sabendo que não há perigo real. Na primeira vez que alguém a atravessou, houve gritos, pessoas que congelaram e algumas que deram meia volta e nunca mais tentaram. Mas também houve risos, adrenalina, aquela estranha mistura de terror e diversão que você só sente quando engana seu cérebro fazendo-o pensar que vai morrer. Xinyiuzhai não é apenas uma ponte, é uma experiência psicológica a 300 metros de altura. A estrada que atravessa um lago sem se molhar. Se você dirigir pela província de Hunan, eventualmente chegará ao lago Dongqing. E se chegar lá, verá algo que não deveria estar ali. Uma estrada com vários quilômetros de extensão que atravessa a água de um lado ao outro sem tocá-la. Não é um viaduto, é uma estrada construída diretamente sobre a superfície, dividindo o lago em dois como uma cicatriz de asfalto. A visão mais impressionante é durante a estação chuvosa. Quando o nível da água sobe, a estrada parece flutuar. Os carros trafegam pelo lago cheio, com água dos dois lados que às vezes lambe o asfalto, criando a ilusão de que você está dirigindo sobre o mar. De longe, parece que os veículos estão deslizando sobre a água, desafiando a física, ignorando as leis da gravidade. Os moradores locais a usam diariamente. Para eles, é apenas mais uma estrada, mas para aqueles que a veem pela primeira vez, é uma visão inesquecível. Uma linha reta perfeita no meio da imensidão líquida, carrinhos minúsculos movendo-se em direção ao horizonte, e a sensação de que a qualquer momento a água poderia reclamar o que nunca deveria ter sido seu. A estação espacial que observa a Terra. A 400 quilômetros acima da Terra, viajando a 28 mil quilômetros por hora, existe um lugar onde astronautas chineses flutuam enquanto observam o mesmo planeta em que caminhamos. É a Estação Espacial Tiangong, o Palácio Celestial, e é a prova de que a China não constrói apenas na Terra, mas também além dela. Tiangong não é a primeira estação espacial da história, mas tem algo que a torna especial. É deles, completamente deles. Durante anos dependeram de projetos internacionais, de migalhas de cooperação, de portas que se fechavam constantemente, até que decidiram que era hora de ter seu próprio lar no espaço. E o construíram, módulo por módulo, com suas próprias espaçonaves, seus próprios foguetes, seus próprios astronautas. Hoje, Tiangong orbita a Terra a cada 90 minutos. Seus tripulantes realizam experimentos, reparam equipamentos, olham pelas janelas e observam os continentes passarem. Mas a parte arrepiante vem agora. Em menos de 10 anos, a Estação Espacial Internacional poderá estar fora de serviço. E se isso acontecer, Tiangong poderá ficar completamente isolada, a única estação operacional.
o único posto avançado da humanidade no espaço. E de lá, de seu palácio celestial, a China observará o mundo inteiro, aguardando para ver o que ela fará em seguida. A fábrica de nuvens artificiais. A 4.400 metros de altitude na província de Sichuan, existe um lugar que parece de outro mundo. Chama-se LHAASU, o Observatório de Raios Cósmicos de Alta Altitude. E se você já viu algum filme em que alienígenas deixam instalações na Terra sem que ninguém perceba, este é o lugar mais parecido. Não se tratam de edifícios convencionais. São detectores gigantes espalhados pela montanha como se alguém tivesse semeado a terra com sementes metálicas, milhares de tanques de água, centenas de telescópios, uma área de quilômetros quadrados dedicada a uma única tarefa: capturar fantasmas. É assim que os cientistas os chamam, fantasmas, porque os raios cósmicos que eles tentam capturar são partículas invisíveis que viajam pelo universo e atravessam nossos corpos sem que percebamos. A cada segundo, milhares dessas partículas cruzam o seu caminho como se você fosse transparente. O LHAASU não as vê diretamente, mas detecta o que elas deixam para trás. Quando um raio cósmico colide com a atmosfera, ele gera uma cascata de partículas secundárias que caem em direção à Terra. O observatório foi projetado para capturar essas cascatas, medi-las, entender de onde vêm e qual energia carregam. É como tentar reconstruir uma tempestade observando as gotas de chuva que atingem o solo. Só que aqui, as gotas de chuva são invisíveis e a tempestade vem de buracos negros a milhões de anos-luz de distância. O aspecto misterioso do LHAASO não é o que você vê, mas o que você não vê. Caminhar entre aqueles detectores, sabendo que naquele exato momento partículas nascidas em explosões estelares estão passando por você, faz você se sentir pequeno, vulnerável, parte de algo que você não entende completamente. E enquanto isso, os cientistas chineses continuam plantando sementes na montanha, capturando fantasmas, ouvindo os ecos de um universo que nunca para de falar conosco. A cidade circular que devora resíduos. Nos arredores de Shenzhen, ergue-se um edifício que parece saído de um romance de ficção científica. É circular, enorme, com uma fachada que combina painéis de vidro e vegetação. Poderia ser um centro de convenções futurista ou a sede de alguma empresa de tecnologia, mas não é nenhum dos dois. É um incinerador de resíduos. E não um incinerador qualquer, é o maior do mundo. Projetada para processar 5.000 toneladas de resíduos por dia, esta usina consome o que a cidade descarta e o converte em eletricidade. Seu telhado é coberto pelo maior painel solar já instalado em um edifício, gerando energia limpa enquanto os trituradores abaixo fazem seu trabalho. Mas o que é realmente impressionante não é seu tamanho, e sim sua filosofia. Em vez de esconder o lixo, eles o integram à vida da cidade, a visitas guiadas, mirantes e espaços educativos. Eles querem que as pessoas vejam o que acontece com o que descartam, que entendam que o saco de lixo preto que sai de casa não desaparece magicamente. O que é realmente assustador é a dimensão do problema que resolve. Shenzhen é uma das cidades que gera mais lixo per capita no mundo. Sem essa usina, os aterros sanitários cresceriam, os caminhões não conseguiriam dar conta e o cheiro e a poluição se tornariam insuportáveis. Em vez disso, eles têm um prédio que consome montanhas de lixo e as transforma em eletricidade. O lixo deixa de ser um problema e se torna um recurso. E enquanto isso, a fumaça das chaminés é tão filtrada que os moradores nem percebem que o que comeram no café da manhã 2 dias atrás está sendo queimado bem ao lado de suas casas. O trem que flutua sem ímãs. Se você já viu vídeos de trens de levitação magnética, sabe que eles usam ímãs para flutuar acima dos trilhos. Mas existe um trem na China que vai ainda mais longe. Ele não precisa de ímãs nos trilhos, apenas no próprio trem. É o maglev de alta velocidade que atinge 600 km por hora sem tocar o solo. A tecnologia parece saída diretamente dos anos 80.
daqueles filmes em que o futuro era limpo e silencioso, mas é real. O trem flutua sobre uma espécie de almofada magnética que o eleva alguns centímetros, eliminando qualquer atrito. O resultado é uma aceleração brutal, um deslizamento suave e a sensação de viajar em um tapete mágico na velocidade de um avião. Xangai já possui um maglev que conecta a cidade ao aeroporto. Ele faz a viagem em menos de 8 minutos. O que antes era uma viagem de 1h30 agora é muito fácil. Mas o novo trem que estão desenvolvendo multiplica essa velocidade. 600 km por hora significa que Pequim-Xangai, uma distância de mais de 1.000 km, poderia ser percorrida em menos de 2 horas. Mais rápido que voar, sem check-in, sem espera, sem turbulência. O que é assustador é o silêncio. Sem rodas, sem barulho, sem atrito, sem vibração. Você fica sentado lá, olhando pela janela, e a paisagem passa tão rápido que você mal a reconhece. É como viajar no tempo, só que em vez de ir para trás ou para frente, você se move em direção aos limites do que você achava possível. A rodovia de 10 faixas que não leva a lugar nenhum. Dalian tem muitas atrações, mas há uma que intriga até mesmo os moradores locais. Uma avenida de pedestres com 10 faixas. 8 faixas para carros, 2 para bicicletas. Larga, reta, impecável e quase sempre vazia. Chamam-na de avenida que não leva a lugar nenhum porque, por enquanto, poucas pessoas a utilizam. Ela foi planejada para o futuro. Dalian cresce, se expande e os urbanistas decidiram se antecipar. Construíram a artéria antes que o sangue fluísse. Então, hoje, caminhar por ela é uma experiência estranha. Tanto espaço para tão poucas pessoas. Bancos onde ninguém se senta, postes de luz iluminando calçadas solitárias, ciclovias sem bicicletas. Mas isso vai mudar. Em 10, 20 anos, esta avenida estará congestionada. Os carros ocuparão as 8 faixas, as bicicletas precisarão de suas próprias faixas e os pedestres reclamarão do barulho. O que parece um erro de cálculo hoje será uma visão do futuro amanhã. Enquanto isso, passear por aí faz você se sentir como um explorador em uma cidade que ainda não nasceu, vendo o que virá antes mesmo de existir. O projeto que mudará o mapa mundi. E assim, chegamos ao fim, ao que provavelmente é o projeto mais ambicioso e assustador que a China já concebeu. Chama-se Projeto das Três Linhas e, se concluído, redesenhará o mapa da Ásia. Literalmente, a ideia é retirar água das 3 fontes mais importantes do Tibete, os rios Brahmaputra, Salween e Mekong, e desviá-la para o norte, para as regiões áridas, para os desertos, para onde a terra espera há séculos por uma chuva que nunca chega. O objetivo é transformar milhões de hectares de terra estéril em fazendas produtivas, florestas e cidades. Mas a escala é tão colossal que alteraria o clima de metade de um continente. Se tiverem sucesso, terão feito o que ninguém na história jamais fez. Controlar a água nessa escala significa controlar a vida. A China poderia decidir quem tem água e quem não tem, quais rios correm e quais secam. Países vizinhos, Índia, Vietnã, Tailândia e Mianmar, dependem desses rios. Se a China desviar os rios, suas plantações morrerão, suas populações migrarão e suas economias entrarão em colapso. Se falharem, as consequências são imprevisíveis. Mover tanta água poderia perturbar o equilíbrio geológico, desencadear terremotos, alterar os padrões de vento e secar áreas atualmente férteis. Ninguém jamais fez algo assim. Ninguém sabe o que acontecerá, mas a China está determinada a tentar. Enquanto isso, no Tibete, as máquinas já estão em movimento. Túneis estão sendo perfurados, canais estão sendo construídos e engenheiros estão fazendo cálculos. E o mundo observa, aguardando, questionando se este é o futuro da engenharia ou o início de algo que ninguém poderá controlar. Porque quando se movem montanhas, quando se desviam rios, quando se decide o destino da água, está se brincando de Deus. E como toda história com deuses, esta pode terminar em criação ou cataclismo.